Eu quero pegar carona no que ele falou para falar uma coisa. Aqui é uma leitura agora do crente, não é do acadêmico. Eu acho que o diabo mergulha aquele lugar em guerra de propósito. Porque eu não conheço na história nenhuma cidade que foi tão atacada, destruída. E o que tem em Jerusalém? Eu amo Jerusalém, eu amo Israel, já fui lá várias vezes, mas vamos assim ser frios. Ele é horroroso. Um país que 63% é deserto, menor do que o estado de Sergipe. Se o pessoal estivesse brigando pela floresta amazônica, pelo Canadá, não tem nada. Mas todo mundo quer aquilo ali. Então parece que o diabo fala assim, eu vou colocar guerra lá para dificultar. Então, sendo rápido aqui, eu falei dos manuscritos do Mar Morto. Segundo achado importante. Em Meguido, perto de Meguido, tem uma prisão. Eles estavam limpando a prisão lá, fazendo um trabalho e encontraram os restos de uma sinagoga que se tornou Domus Ecclesia, do 2º ou 3º século, e lá está o nome de Jesus escrito no mosaico, tratado como um Deus. Então vocês estão notando... Esse achado é recente agora, Recente. Então vocês estão notando que, embora eu falei que doutrinas de fé não passam pelo escrutínio arqueológico, não posso provar pela arqueologia que Jesus é Deus, mas ela contribui. Porque eu tenho ali, eu não vou basear a minha doutrina da Trindade ou da divindade de Jesus nisso, mas eu tenho uma evidência arqueológica... Uma prova de que essa crença já é antiga. É anterior à Niceia, não é uma construção de Niceia. Então ela tem uma contribuição também para a teologia sistemática. Terceiro achado arqueológico, muito importante, a própria Babilônia, que diziam que a Babilônia não existiu, e em 1888, 89, Robert Koldewey começou a escavar a Babilônia em 14 anos e provou a existência da Babilônia. Quarto achado arqueológico importante que nós temos. Você tem a própria cidade de Laquis, ou Lachish, com vários elementos ali que demonstram a historicidade da Bíblia, dos ataques de Senaqueribe, como a Bíblia fala. Outro achado arqueológico importante, o Palácio de Davi em Jerusalém, que era uma das críticas que falavam, se Jerusalém foi a capital do reino unificado, onde é que estava o palácio? Outro achado arqueológico, estou no 6º, a Estela de Mecha, que foi encontrada na Jordânia e que traz uma descrição de uma batalha de Israel, exatamente como a Bíblia apresenta, só que na versão do inimigo. 7º, a Estela de Tel Dan, que juntamente com Mecha foi outra comprovação arqueológica da existência histórica de Davi. 8º achado arqueológico que eu poderia mencionar, nós temos a própria cidade os documentos de Nag Hammadi. Sim. Porque, embora não sejam Bíblia, mas eles mostram as questões bíblicas que estavam sendo discutidas pelos gnósticos ali. Para o Antigo Testamento é Qumran, para o Novo Testamento e para o cristianismo é Nag Hammadi. Nag Hammadi. E além disso... É revolucionário tudo que foi traduzido até o momento da biblioteca, porque a gente conhece de igreja primitiva. E junto com o Muratori, eu consigo hoje falar por que esses evangelhos são canônicos e outros não. Não foi uma criação de Niceia. Penúltimo achado arqueológico que eu poderia mencionar, eu poderia falar também da porta que está embaixo da porta oriental. Em 1969, James Fleming estava em frente à porta oriental. Ele sabe o que eu estou falando, mas para você em casa, se você der uma gugada e colocar Jerusalém, vista do Monte das Oliveiras, você vai ver aquela cúpula dourada, você vai ver um M parecendo um McDonald's. Duas portas juntas. Aquela porta é a porta oriental. E ela foi construída e imediatamente fechada por Suleimão Magnífico, porque ele temia o cumprimento de uma profecia que o Messias entraria com um exército por ali. E colocaram o cemitério na porta e tal. Só que embaixo daquela porta foi encontrada uma outra porta herodiana. Tem o arco dela. Ou seja, ali foi por onde Jesus passou. E Ezequiel 44, versículo 1 em diante, fala que aquela porta estaria fechada porque o Senhor Deus de Israel passou por ela. É uma divinização do Messias. Porque não fala, o Messias passará por ela. O Deus de Israel passou por ela, por isso permanecerá fechada. Até hoje, essa porta mostra que o Messias passou por ali. E a porta do Suleimã Magnífico está ali, agora como indicador. Porque ou seja, ajudaram, porque se eu não tivesse a porta do Suleimã, eu contaria essa história, mas não teria onde mostrar. Então, é verdade que ele foi enforcado porque ele não foi aprovado aquela muralha? Tem essa ideia, mas não tem comprovação histórica da época, porque o período ali dos otomanos... Falta o último. O último achado arqueológico que eu poderia contar, eu poderia falar da própria... Já que vou o Novo Testamento, então. A escrita de Pôncio Pilatos, que foi encontrada em Cesareia Marítima. Muitos diziam que Pilatos não existiu. E... eu tenho que contar. Deixa eu colocar um 12º. Porque isso é recente.
Mas essa da pedra do Pilatos, você dá um Google aí, você vai achar. A inscrição. Aliás, Pilatos, ela veio uma réplica dela para cá, para o Brasil. Foi a original. Foi a original, não foi? Teve aqui nessa avenida. Foi aqui. No MASP. É isso mesmo. Eles receberam aqui. Foi tem uns 10 anos. Faz menos tempo. O Soares de Thiago, eu não vou citar só por uma questão. Existe uma controvérsia quanto à pátina ali. Mas tem um. Qual foi a última vez que você foi para Israel? O ano passado. Foi então, esse ano nem você viu isso. Você foi para Israel, qual foi a última? Você não foi? Então vai, em nome de Jesus, ainda vai. Opa. Você não viu isso ainda. Vou te contar uma novidade. O pastor César sabe. Ali embaixo tem o tanque de Siloé. Sim. O original. Sim. E esse tanque, por muito tempo, o pessoal não conseguia escavar porque tinha todo um paredão e começaram uma escavação no ano passado. Agora essa escavação avançou muito até o outro lado. Só que despertou uma curiosidade, porque tem um monte de pilar ali. Então, eu sempre entendo que ali é um sítio arqueológico fabuloso, porque esses pilares que ele está falando, aí tem até uma pintura bem legal que completa a ideia como se fosse da época, né? Isso. Só que não tem o pavilhão. Não tem continuação. Lá. Aí a pessoa manda um tanque. Isso aqui nem foi publicado ainda nos artigos. Estou dando uma material. Eu não sei se é furo de reportagem. Sabe o que são esses pilares? O que descobriram até agora? Os primeiros reports. O tanque é o tanque Sim de Siloé. Só que ele é muito anterior à época de Jesus. E ali havia 2 torres. E uma delas colapsada. Isso te lembra alguma passagem Jesus da Bíblia? Falou sobre isso. 46 anos antes. Acho que foi Lucas, tem Lucas, né? Vocês pensam que vocês são mais... como é que fala? Mais... justos do que os que caíram na Torre de Siloé. Na Torre de Siloé. Então, aguarda, porque mais detalhes disso vai depender de novos achados. Mas são fundamentos de 2 torres e uma delas está colapsada. Mas assim, do ponto de vista... Isso é novo, isso nem foi publicado ainda. Do ponto de vista teórico, histórico, metodológico, você ter aquela quantidade de documentações que a gente chama de Novo Testamento do século I e de contemporâneo, você não precisa mais de milhares de outras provas fora da Bíblia, porque a Bíblia é sagrada para a gente. Para a história, ela é um compêndio de documentação. Então, você dizer que eu preciso de uma prova fora da Bíblia para dizer que Jesus existiu historicamente, isso é antiteórico, isso é antimetodológico, porque você tem ali pessoas que conviveram, né, que andaram com Jesus, ou que conheceram pessoas que andaram com Jesus e escreveram. Então, você pega as epístolas paulinas, você pega o livro de Atos, você pega toda aquela rota circular de Galileia, Judéia, Antioquia e depois as rotas marítimas, tudo que está ali são pessoas contemporâneas da vida de Jesus que vão escrever. Agora, se você não acredita no milagre, se você acha que o milagre é metafórico, se você acha que o milagre é invenção, é aumento do texto, aí é uma questão da sua posição de metafísica, de existência. Agora, o Novo Testamento... Assim, a documentação que está ali, que a gente chama hoje de Novo Testamento, hoje não, né? Nós cristãos chamamos desde Tertuliano de Novo Testamento, ele é suficiente para provar historicamente não só a existência de Jesus, mas de todo aquele contexto ali. Porque não existe... eu quero saber sobre Alexandre o Grande, eu quero saber sobre qualquer rei babilônico, rei assírio. Eu não tenho quase nada. Eu tenho estela, eu tenho um trecho, eu tenho uma crônica antiga. E geralmente séculos depois. Agora, quando a gente fala de Novo Testamento e de historicidade daqueles fatos, a gente tem os contemporâneos escrevendo no século I sobre aquilo. Então, se você não considera documentação grande, gigantesca e com variações, né? Porque se tivesse todas elas casadas falando a mesma coisa, aí você poderia até duvidar, né? Se você tivesse pelo menos tendo descoberto o Novo Testamento no ano 1000 depois, se fossem só cópias de milênios, depois você poderia até duvidar. Agora, tendo toda essa documentação, todo esse processo acumulado e sendo traduzido desde o século I, teoricamente, metodologicamente, aquilo ali é suficiente historicamente. O problema é que o pessoal... é Bíblia... Mas, gente, e daí? Eu considero Bíblia, eu considero sagrado, o judeu considera sagrado. Mas isso aqui é documentação de contemporâneo. Você não precisa de um cara lá fora. Porque eu fico, me prova que Jesus existiu. Gente, então o debate sai da racionalidade teórica e metodológica de uma documentação e entra para uma questão de debate de fé. O Luciano Benigno está ajudando a gente aqui, falando assim, olha, o Alexandrino, lá que vocês tinham falado, também é da Septuaginta, mas com a exceção do Nash,
Os manuscritos mais antigos em hebraico seriam, além dos rolos, antes do rolo do Mar Morto, o Leningradenses, que eu não lembrei, e o Códice Alepo, que a gente não lembrou. E o Petropolitanos também. É 970, ano 1000, naquela região ali que eles têm. Obrigado. Quem ele ajudou? O Luciano. Luciano, obrigado, Luciano. E aí é o seguinte, entrando na sua área, porque o assunto aqui vai ser apologética, mas quando eu entrar nesse assunto, pode ser que eu ligue o ventilador na farofa aqui e aí tal. Porque aí eu e o pastor Rodrigo estamos em lados... apologética na Bíblia, viu? Mostra o texto. Exatamente, mostra o texto, tem que ser na Bíblia. O crescimento da igreja na sua área da história, Gesta, a primeira igreja está em Jerusalém, a segunda igreja vai lá para a Síria, né? Então, como é que o desenvolvimento da igreja vem por onde? Porque é vendido para a gente o pacote de que a igreja é romana e é Roma e tal. Quando é que vem essa preponderância para Roma? Olha, vamos lá. O cristianismo ele é oriental. A gente tem a igreja... Já começa aí, né? O cristianismo é oriental. Pela fé, nós cremos que a igreja surge em Jerusalém no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Agora, sociologicamente, como religião, o cristianismo nasce em Antioquia da Síria. A Antioquia da Síria é que ele vai criar os elementos que vão romper, né, permanentemente com o judaísmo. Você vai ter a substituição da circuncisão pelo batismo, você vai ter a substituição da antiga sinagoga pela eclésia e, inclusive, vai se utilizar o nome eclésia exatamente para se afastar dos judeu-cristãos. É onde vai entrar a prática do domingo, onde vai entrar a teologia da graça, onde vai entrar a teologia do Espírito Santo, que é muito importante a gente ver que se fala muito sobre o Espírito Santo no Corpus Paulino, mas não se fala muito, por exemplo, no Corpus Petrino, em Judas. Então, essa ideia que o Espírito Santo, que é o diretor da igreja, que divide dons e que separa esses dons entre mulheres, coloca em jovens, ou seja, unifica judeus e não judeus, unifica escravo e livre. Então, tudo isso que a gente chama de base cristã, ela está surgindo ali em Antioquia da Síria, pela experiência que eles têm, né, de conversão de gentios ali em massa, por Paulo ter sido trazido já cedo para ali, começar a desenvolver a teologia dele. E a igreja de Antioquia ela funciona como uma igreja matriz que vai expandir e plantar igrejas filhas, seja através de Paulo, Barnabé, Priscila, Mas Áquila, na Bíblia Paulo. ela estava meio que subordinada a Jerusalém, né? Porque quando ela é aberta, no capítulo 11, os apóstolos de Jerusalém falaram, mandaram Pedro lá primeiro, tipo meio que vai lá, dá uma olhada para ver se o evangelho que chegou lá é o mesmo que saiu daqui. Não, isso é uma visão, na verdade, teológica católica, porque a igreja de Antioquia, primeiro, você honra os apóstolos, né, porque eles são sucessores das 12 tribos de Israel, mas você reconhece que a igreja de Jerusalém está indo para um caminho que não é o caminho que o Espírito Santo está dando. Eles só pregam para judeus, eles fazem a separação das mesas, eles não reconhecem... Isso em Jerusalém? Em Jerusalém.